Oi, mulher incrível! Estamos aqui para mais um podcast de Você é Incrível. Esse é um espaço de mergulho, mergulho na alma, na sua história e nas dificuldades que você passou. Hoje eu estou aqui com uma mulher que eu vou te contar uma coisa. Ela é incrível. Eu já conheço ela há mais de 10 anos. E se eu posso bater no peito e falar dessa mulher, a palavra é coerência. São 10 anos escrevendo não a mesma história, mas honrando a história, honrando seus movimentos. Bem-vinda, Helena Aguiar. Hello! Tudo bem? Joia. Ela é minha mentora. Foi ela que acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar. Helena, conta para nós. O que faz de você essa mulher coerente? Vamos começar logo com a coerência. Explica para nós, porque o mundo, né, ele tira a gente dessa coerência. E você segue na sua coerência. Porque é simples. É simples. É simples, é verdadeira. Eu penso que dá muito trabalho para a pessoa ficar vivendo uma mentira ou vivendo uma incoerência, perde energia. Fala assim, que um dos pontos principais é a energia. E a energia da pessoa apresenta antes de qualquer coisa. Então, ser coerente é simples, é fácil, faz parte de mim. Então, para que a gente possa resumir para essa mulher incrível que está nos assistindo, então ser coerente é ser verdadeira, é Pra se mim, respeitar. Para mim, ser coerente é saber quais são os meus valores, minhas crenças, naquilo que eu confio, aquilo que eu acredito, a minha visão. Então, eu olho para a minha visão, onde eu quero chegar, e me aproprio dos meus valores. Quando toda mulher que se apropria dos seus valores, que ela tem um autoconhecimento, saber, eu sou dessa forma, fica até mais fácil de se manter no caminho, porque você aprende até o que sim, o que não, o que nunca, de quem se aproximar, em qual lugar pertencer, qual não. Eu vejo como muito, muito natural, não conheço outro caminho. Helena, nossa jornada começou, né? Eu tinha um salão, né, de beleza dentro da Boritec. Eu era sócia da Elisângela Mamed. E ali naquele vestiário, eu cheguei para Helena sem conhecer e falei assim, Helena, Helena não sabe o nome, né? Falei, olha, eu acabei de inaugurar um salão de beleza lá em cima e eu gostaria que você me desse a oportunidade de subir e experimentar algum serviço. E a Helena subiu, né, Helena? E ali ela falou assim, Amélia, eu vou começar, né? Você foi muito sincera no sentido assim, parecia que ela queria te dar uma oportunidade, né? Vou começar porque era algo que eu não queria frequentar, né? E naquele momento eu percebi o movimento da Helena. Helena era uma empresária, né? Dona de uma loja de referência em Inhumas, e ela saía de Inhumas saía de Goiânia todos os dias e fazia esse caminho para Inhumas. E ela ia no salão de beleza toda semana. E toda semana ela trazia conhecimento dessa jornada. E eu achava assim uma pessoa de uma garra, né, de uma determinação, porque antes eu tinha uma loja em Campinas, aqui. E eu sabia o que era sair do Parque das Laranjeiras e ir para Campinas, 30 minutos de carro. Agora ela não, ela saía de Goiânia e ia para Inhumas todos os dias. 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar. Aí. E eu percebia a gratidão por aquele movimento, não reclamava, né? E eu vi toda essa trajetória sua de sair desse mercado e buscar autoconhecimento. Você buscou os cursos, tanto do Dale Carnegie, eu lembro que foi um dos primeiros, né? Sim, Dale Carnegie. Dale Carnegie. E da Febracis. O que te levou a fazer esse movimento?
Foi a sua equipe ou foi um desenvolvimento pessoal? Então, o desenvolvimento, eu sempre gostei de estudar, sempre fui estudiosa. E eu me formei em 1995. Sabe aquela necessidade, assim, de estar constantemente se desenvolvendo? E eu não era só a minha loja, eu fazia gestão de outras empresas. E meus filhos sempre foram muito inteligentes. Sim, não é porque... De verdade, fora da casinha. Tanto os resultados que eles tiveram na vida. E eu pensei assim, nossa, eu preciso continuar estudando até para poder falar com eles. E também houve um outro fato, que foi com relação à minha liderança. Que eu observei que estava um pouco autoritária. Estou sendo totalmente vulnerável aqui. Uhum. E não era esse o caminho. Então eu pensei assim, eu preciso me lapidar. Preciso me desenvolver. Preciso melhorar isso aqui. Quero que as pessoas façam querendo fazer, não porque eu estou mandando. Uhum. E isso melhorou potencialmente a minha liderança. Potencialmente a educação dos meus filhos. Então, inicialmente foi para isso. Só que é um caminho sem volta. E aí eu fui enveredando em vários e vários cursos. Pra ter uma noção, eu estou com umas 4.000 horas só de cursos e treinamentos que eu já fiz. A maior parte do tempo na Febracis, né, que é a maior instituição de gestão e negócios da América Latina. Cheguei até a trabalhar lá uma época como Master Trainer. Então, assim, estudar para mim, me desenvolver, eu não paro nunca. Faz parte mesmo, assim, acredito hoje, no meu DNA. Tanto que eu continuo. Faz parte. Estudar, se desenvolver. O mundo tá mudando assim, né? Tá falando Muito aqui, rápido, eu né? acabei de vir de uma imersão em Dubai. E eu sinto que é preciso você sair, ver o mundo, sabe? É muito importante essas outras culturas, mas não podendo também. Hoje nada mais vasto do que a internet, que proporciona você estar em qualquer lugar do mundo. Uhum. Então, falta de conhecimento, não, a pessoa não precisa nem gastar, nem sair de casa, né? Não. Aí chegou nesse tempo, eu estou fazendo retrospectiva e vamos chegando aonde eu quero chegar. Vocês vão entender. Quando a Helena começou a fazer esses cursos, ela chegava e ela transbordava. Ela nunca foi de reter informações. Ela chegava e eu sempre muito curiosa, querendo saber, né? Então eu estava num lugar onde eu não tinha como me desenvolver naquela época, né? Só que eu me desenvolvia escutando. Então surgiam vários temas que ela trazia, que eu falava, chegava em casa e falava, não, deixa eu estudar. Gostei disso. E a Helena sempre transbordando. Chegou num ponto que ela vendeu a loja, né, Helena? Foi. Esses conhecimentos chegaram a um nível que me fizeram, até para esse transbordo ficar maior, eu entendi que eu poderia aplicá-lo profissionalmente. Tem 3 níveis, ó. Tem 3 níveis. A escassez de mentalidade, a escassez, a abundância e o transbordo. O escasso, ele não tem praticamente nem para ele. E ele, desculpa a palavra, mas ele ferra em volta também das pessoas que fazem parte do núcleo, a mente escassa. O abundante, ele tem para ele abunda nos mais próximos. Quem está perto sai ganhando também. E o transbordo é o maior. O transbordo ele acha justo compartilhar, inclusive até de graça, com o maior número de pessoas. Isso é natural e acaba que todo mundo é muito maior a amplitude aonde chega esse transbordo de conhecimentos, e nunca falta. É como assim um rio que você pode pegar água e vai o nascente ou até uma jarra, enche mais. E é muito gostoso. Eu passei a entender, me analisar e vi que tinha mais felicidade em desenvolver pessoas do que oferecer moda. A loja era de roupas, calçados, perfumes, relógios.
maioria calçados. Eu abri a loja em 1993 e foi vendida em 2022. Então, eu vi que oferecer moda, estimular consumo, já não estava mais tão apaixonada com a moda como eu fui. Eu trabalhei desde os 17 anos, comecei a vida como estilista de moda. Então eu vi assim que desenvolver pessoas me alegrava mais, realmente me enchia, sabe, o maior prazer, por exemplo. Só que eu também não era invasiva, né? Compartilhava com quem queria ouvir. Por exemplo, você. Eu via que você me dava abertura, tanto é que você fazia perguntas. Sim. Sabe? Então, assim... Eu tinha ânsia por atendê-la. Então, era muito gostoso, né? Quando a gente consegue ver que aquele conteúdo realmente pode fazer sentido. E interessante, Amélia, que eu nunca vi como uma pessoa. Eu sempre entendi, assim, que quem me desse abertura, eu podia, de certa forma, ajudar aquela vida com algum conhecimento. E aquela vida ia fazer movimentos. Uhum. E esses movimentos iam impactar outras vidas. Então, eu sempre pensei no efeito cascata. Sempre pensei que não reter esse conhecimento, eu promoveria de alguma forma um efeito cascata. Tenho certeza que, às vezes, uma mensagem minha ao longo desse tempo todo chegou em lugares que eu nunca nem vou saber. Uhum. Nessa época, ela falou... A gente chegou no Outubro Rosa ali, eu não vou lembrar qual ano. Aí eu falei, Helena, eu tô com vontade de fazer, porque eu já tinha passado, né, por curso de coach oncológico. Eu tô com vontade agora de, por influência dela, né? Eu lembro que antes veio a pandemia, da pandemia eu só não tinha estudado sobre coach. Quando veio a pandemia, que eu olhei para essa situação, falei, quem pode me ensinar coach oncológico por causa da areola, né? Que eu fazia a reconstrução de areola. Porque eu percebia o movimento da Helena e pela Helena fazer esse movimento do coach, eu tive 2 coaches. Eu não tive condição de pagar a Helena na época, né? De fazer o processo com a Helena. Mas eu cheguei a fazer com outras profissionais. E aquilo me despertou muito, porque o coach, na época, ele trazia questionamentos, né, Helena? Então, uma mente que não tinha esse questionamento, comecei a gostar desse processo. E na época eu falei, Helena, eu tô com vontade de fazer algumas lives, né? Você aceita fazer uma comigo? E eu lembro direitinho que a Helena falou assim, aceito. E foi uma surpresa. E igual ela tá aqui hoje, né? É uma surpresa, porque uma pessoa com tanto conhecimento aceita vir nutrir a pessoa que está começando, foi lindo. E aquela mensagem, eu lembro direitinho, a Helena falou assim, você grava uma coisa na sua cabeça. Eu posso falar a mesma coisa, eu vou atingir X pessoas. E se você falar a mesma coisa que eu, você vai atingir outras X pessoas. Não adianta achar que você está me copiando, porque a forma de você falar vai ser diferente da minha. E eu achei tão incrível, falei assim, pronto, vamos falar, né? E fizemos a live, e essa live impactou muitas pessoas na época. Inclusive a Cláudia, do Onco. Depois eu vou lembrar, eu vou colocar aqui o Instagram dela. A Cláudia veio dessas lives. Ela foi minha coach de coach oncológico e até hoje a gente tem o movimento juntas, né? Então, eu percebo que ao ato de abrir, né? Você poder abrir a sua boca, você vai impactar. E naquela época, Helena, você fazia 1 a 1. E de repente, a gente começa a conversar ali e fala assim, Helena, mas vai pro digital. Não, Amélia. Só um pouquinho antes. Fala. Falar que pra você, mulher incrível, é aqui no meio, né? Pode ser em qualquer uma das 3. Pra você, mulher incrível, nunca aposente os dons que Deus te deu. Sabe, você precisa usar os seus dons, os seus talentos. Porque se você não usar, você tem uma mente escassa. E tem pessoas que estão esperando a sua voz. Não é a minha, não é da Amélia, é a sua. Sim. Tem pessoas que não vão ter acesso a gente, e vão ter acesso a você. E
acredite, ninguém nunca andou com os teus pés, então valorize a tua trajetória, valorize o que você pode ensinar, do jeito que você está hoje, você é capaz de ensinar, de abrir live, de abrir podcast, de estar impactando vidas. Sim. Porque acredite, isso volta assim de forma... A gente não faz querendo um retorno, mas a energia que você emana é a energia que você recebe. Sim. Eu tenho certeza, você que está vendo isso aqui, que você tem dons, tem talentos, e isso deve ser multiplicado, deve ser ensinado. A gente está aqui nesse mundo para servir. Quanto mais você serve, melhor você é servido. E outra coisa, Amélia, valendo também para você, não é incrível? Deus, quando quer promover a gente de nível, ele não dá coisas, Não. ele apresenta pessoas. Então, observa ao seu redor que o tempo todo você está sendo apresentado a pessoas. E procure ficar perto de pessoas que realmente tenham algo a agregar. Mas seja também a pessoa interessante de entregar algo também. Eu não vejo, de verdade, ninguém menor que o outro. Eu também tenho esse olhar. Ai de quem pensar que porque tem mais cultura, ou mais está numa classe social diferente, ou tem um poder, sabe, qualquer um dos capitais, seja emocional, seja econômico, financeiro, achar que vale mais que alguém. Então, nós estamos aqui para crescer, para contribuir, mas a gente pode sim se aproximar de pessoas entregando algo e sim recebendo de volta. E esse é o caminho para alcançar um outro patamar, vai precisar de pessoas. Sim. Então, eu creio que ele apresenta pessoas e eu sou muito grata pela nossa conexão. Porque sempre que há uma conexão genuína, você deixa algo para a pessoa e você também recebe de volta. E eu acho isso lindo, incrível. Realmente é incrível. Eu lembro que eu comecei, porque a minha jornada, tanto no coach, quanto na psicologia positiva, na neurociência, tudo foi online. Tudo. Aí eu instigava a Helena, falei assim, Helena, vamos fazer online, vamos fazer um evento online. E eu fui instigando tanto a Helena, que a Helena foi buscar conhecimento, né, Helena? Foi buscar conhecimento. E nessa trajetória, você montou, né, a mentoria Águias Visionárias. Conta pra gente como que foi esse movimento de montar, qual que foi a expectativa daquele primeiro evento do Águias 1, né? Não, calma, né, Helena? Antes do Águias 1, a Helena vira para mim e fala assim, Amélia, eu estou precisando, porque ela volta de São Paulo, né? Eu estou precisando de uma CS. Você lembra, Helena? Chegou na sala dela. Você topa vir comigo? Eu falei assim, Helena, eu topo, mas eu não sou CS. Você lembra? Sim. A Helena olhou para aquilo, eu falei assim, eu sou estrategista de marca pessoal, mas eu vou estar junto com você porque eu quero aprender esse movimento. Eu quero estar junto, sim. E foi aí que nós começamos, É, né? Verdade, mas só deixar claro aqui que o movimento, ele chegou através de uma consciência. Eu não conseguia atingir tantas pessoas ao mesmo tempo. Embora eu já dava palestras e eu fazia as mentorias individuais, chegava um limite para eu conseguir conciliar com outras coisas, do que durante muito tempo eu tive que conciliar a loja com as mentorias. Uhum. Então, eu tinha um teto na época, eu lembro assim que 12 pessoas tranquilo, 15 já era bem apertado e 18 foi meu máximo, que tipo assim, quase fiquei louca. Então, eu entendi assim, peraí, fica sempre nisso. E sempre me envolvia minha total presença, porque a maioria dos mentorados eram individuais, presenciais. Ou seja, não pode nem adoecer. Uhum. Então, pensei, deve existir uma forma mais fácil, mais escalável, que eu possa atingir pessoas de outros estados, outros países, como de fato hoje acontece. Então, eu entendo assim, para mim era um universo muito estranho, muito novo, que eu fui buscar mentorias. Eu paguei uma fortuna em mentorias fora
para poder aprender o como inserir. E mesmo assim, mesmo com as mentorias, eu falava assim, gente, eu me sentia com um mato alto digital. Embora, assim, vem da área de empreendedorismo, né, há tanto tempo, mas o digital era muito novo para mim. E eu olhava como um mato alto e eu com a foicezinha cega. É assim que é a minha visão para o digital. Mesmo tendo as técnicas, as primeiras técnicas que eu aprendi com excelentes mentores, eu ainda me sentia insegura. Então, eu quero deixar o recado. A gente nunca vai se sentir pronta, sabe? Em tudo tem que ter um começo. E grava isso. Você, às vezes, você tem medo do novo. Não que não seja capaz. Uhum. Às vezes, a gente trava por medo do novo. Mas não é que você não seja capaz. E aí, você pensa assim... É proibido falar eu não consigo. Você pensa assim, qual é a minha dificuldade? Vamos colocar esse nome? Porque você fala assim, não consigo, acabou. Acabou. Você já decretou. E quando você fala assim, eu tenho dificuldade. Só que a dificuldade que é a dificuldade para você, para muita gente, é um pé nas costas. É muito simples. Então você pega aquilo que você é boa e encontra pessoas que saibam resolver aquela dificuldade, te ensinar sobre aquela dificuldade. Ou seja, é possível romper. Com certeza. Montou a mentoria. Rompeu esse mato, né? Aí fizemos o Águia Zoom. Entrou essa primeira leva de pessoas. Como que foi olhar? Porque antes eu olhava de uma forma individual, né? E agora eu estou olhando no coletivo. Como que foi essa primeira turma? Desbravar esse mato. Deliciosamente gostoso e desafiador, sabe? Eu creio que empreender é sempre isso. Empreender tem as dores, tem as delícias, mas a gente tem que ter uma visão. A visão de saber que não vai resolver a vida da pessoa, mas algum impacto ela terá, principalmente os mais dedicados. Uhum. Tem gente que vai sair ali, aumentar uns 30%, outros aumentam 50%, outros passam de 100%, outros duplicam, triplicam. Tem mentorados com 8 vezes mais. Cada pessoa tem um jeito, mas, sobretudo, quem mais rompe, quem mais decola é que são os mais dedicados, os mais aplicados. Pessoas que fazem acontecer, pessoas de ação, pessoas que fazem movimento mesmo sem sentir pronta, pessoas que olham para o mercado e falam assim, como que eu posso reagir a isso e entregar algo, ver o que ninguém está vendo. Eu vejo a mentoria como isso, sabe? Estimular essas pessoas a ter visão, a ter coragem. Isso. E para mim foi assim extremamente uma honra, né? Poder estar nesse início, né, Helena? Então eu estava ali caminhando com você, aprendendo as funções, né? Teve coisas assim que eu não sabia, Helena, eu não sei, mas eu vou aprender e trago a solução, né? E a gente foi rompendo, né? Todas essas dificuldades. E hoje eu percebo o seguinte, que o seu método já está estruturado no sentido, fizemos a primeira turma, fizemos a segunda turma, só que você tem um movimento, né, que você é inovadora. Então, o inovador, ele não para e repete. Ele sempre está inovando, né? Quando você olha para a primeira turma e depois vê a segunda turma e vê toda essa inovação que você trouxe para o processo, como que você se sente para o próximo nível? Porque a Helena está rompendo. Agora, cada vez, ela está em outro nível, né, Helena? Eu sempre faço de olho no próximo. Estou inteira presente aqui. É assim, a forma que você faz uma coisa, você faz todas. No empreendedorismo, eu já era assim. Entendi. Eu lançava uma campanha de marketing, o próximo
vez já não tinha nada a ver com aquela. Vamos supor, as datas temáticas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, namorados, enfim. Eu nunca repeti, não repetia nenhuma promoção. Aí eu sempre gostei de nomes novos, nomes diferentes. Autenticidade é meu lema, que inclusive está no livro. Olhos de Águia, tem um capítulo. Você não trouxe, né? Não, mas a Elizabeth tem aqui. Eu tenho. Espera só um pouquinho. Vai contando aí que eu vou pegar. A Má Elizabeth deve ter também. É. Então, eu até criei, né? O Borogodó que o mundo não copia. Que é sobre ser autêntico. Então, quando eu crio, coloco meu nome em algo eu assino, eu falo assim, eu preciso me recriar. Começou nos desenhos de moda. Sim. Sabe, é possível você apagar, é possível você colorir, é possível você se reinventar. E aí eu fui levando para a vida. Eu posso desenhar moda e, metaforicamente falando, desenhar a minha vida. Eu posso recriar, eu posso apagar, posso rasgar o papel, rasgar o plano de ação, refazer. Então, assim, o que eu vejo? O mundo está mudando constantemente, eu realmente estou atualizando constantemente. Então, se eu estou atualizando, eu estou vendo novos métodos, só que tudo que eu aprendo eu filtro, condenso e empacoto do meu jeito. Sempre com ajuda. Ninguém vence sozinho. Como eu disse, né? Deus quer te avançar, promover. Ele não vai te dar coisas, ele vai te apresentar pessoas. Então, eu vejo assim, tudo que você vai aprendendo, o que você pode trazer de uma forma autoral? Porque isso é o que as pessoas buscam. Sim. Ser mais do mesmo. Então, por que você copia e cola da primeira mentoria para a segunda leva de mentorados e para a terceira? Jamais. E isso mantendo a coerência. Sim, só que aí o que acontece? A essência do método, ela não muda. Não muda. É isso que eu ia falar para vocês. A essência não muda. Mas leva para a vida. Muda a forma de experienciar. Sim, olha só. Tá aqui no livro também. CPF e CNPJ, eles têm que estar em sintonia. Então, o meu CPF está em sintonia com o meu CNPJ, que é uma empresa de negócios educacionais. Então, desculpa. Aí, o que acontece? Aqui, eu conto justamente os 12 movimentos visionários que eu fiz na minha vida para chegar onde eu cheguei. Olha que lindo, todo trabalhado. Olha só, isso aqui que é uma pessoa aplicada. Socorro, isso não estava no script. E Amélia, eu quero te agradecer muito, porque você foi uma peça essencial. Inclusive, um dos grandes meus diferenciais é injetar coragem no coração das pessoas. Às vezes eu vejo pessoas que ainda não sabem, e é um potencial. Você é muito. Eu já via, e ela fez ela foi fazendo coisas que ela não fazia, ainda não tinha feito, e eu botava, descubra. Faça. E eu acreditava 100% que ela ia dar conta. Sabe, eu dava tarefas desafiadoras e num tempo curtíssimo. A capacidade criadora, criativa, às vezes acontecia em véspera de eventos e ela conseguia. E sempre me trazendo, porque assim, eu creio que a união de pessoas se complementam. Não pode ser só visionária, sabe? Então, assim, o visionário, ele tende a estar sempre à frente e acreditar demais, acreditar no impossível, e precisa de pessoas até para centrar. Sim. De repente, ela via coisas que eu não estava vendo. Ela me alertava de coisas que eu não tinha visto esses riscos. Tanto que é complementar, ela como guardiã mesmo do método, você pode explicar melhor? Sempre assim, me trazer para o norte, né? Tipo, às vezes, tipo, desce Alice. Mas eu lembro, né, Helena, num evento que nós fizemos, que foi o Águias 2, né? A Helena contratou uma pessoa que veio de fora, né? E nós fechamos o evento, mas num nível, né? Eu tô arrepiando. Num nível, assim, de uma espiritualidade, de uma entrega, porque
é impossível entregar naquele nível se não tiver a espiritualidade junto com a gente, né? E a gente saiu para comer uma pizza depois do evento, né, Helena? E veio tanta pressão em cima da Helena no sentido assim, e amanhã, e amanhã, e amanhã? Eu olhava para aquele ser, eu pensava assim, cara, ela entregou tanto, né? Como que essas pessoas estão fazendo isso? E eu fui dormir, mas dormi com essa inquietação, né? Porque a inquietação que foi plantada no coração dela foi plantada na minha, no meu coração, porque eu estou ali dentro do processo. E 3 horas da manhã eu acordo. E abro a Bíblia e falo assim, Senhor, me dá uma solução. Aí vem a simplicidade. A Helena navega na simplicidade. Na hora que eu fui lendo, as palavras brotaram assim, né? Aí, naquele momento, eu mando mensagem para ela, você não tem que nada. Amanhã você tem que ser você do mesmo jeito que você foi hoje e tá tudo certo. Se a gente fecha o primeiro dia com, assim, um nível extraordinário, não tem problema a gente fechar com simplicidade segundo. Porque essa é você. Foi a hora que eu falo assim, que eu olho para essa essência. Então, quando eu falo sobre guardiando o método, é guardar essa essência. Né? Quando ela brinca que fala assim, que desce Alice, mas é porque eu olho para quem ela é. E ela sempre se mantendo coerente. Quando ela entra no segundo evento, né? No segundo dia do evento. Bem de Helena, vesti preto no primeiro dia. E eu não... Eu prefiro cores claras. O preto na comunicação de imagem, ele gera mais autoridade. Tinha várias pessoas que eu ainda não conhecia, foram indicações. Uhum. Então, assim, eu usei preto no primeiro dia, de cabelo preso. E no segundo dia, até as pessoas falam assim, ela vai vir de branco. Já é esperado que em palestras eu use branco, mas eu estou inovando. E aí, eu vim de branco, com o cabelo solto, eu estava tão eu e também recebi um download divino. A forma mais incrível da gente prosperar, da gente se mostrar, não é para impressionar. Não é. É para conectar. E para conectar com o ser humano, você só se conecta quando você é de verdade. A forma de uma mulher ser incrível, ela se vestir dela mesma. Sim. Na cor, no estilo, Sim. sabe? Com as palavras. Claro que foi tudo muito preparado, muito planejado. Com slides, tudo, sabe, as falas. No final das contas, eu devo ter seguido uns 30% só do cronograma que estava previsto, no sentido assim, sabe, dos conteúdos. Eu falei com o coração e houve, né, um retorno muito... E o que é mais extraordinário é que pode não ter seguido o cronograma, aquela fala estruturada, mas você entregou exatamente o que estava ali dentro. Foi entregue, não saiu da promessa do evento. Não, mas foi com muito além, porque foi com a voz, né? A sua voz. E foi com verdade. Né? Se a gente for olhar as filmagens do evento, no primeiro dia, ela seguiu o cronograma. E no segundo foi ela. E eu falo que foi assim um fechamento incrível, todo mundo adorou. Uma energia alta. Alta, muito alta. As pessoas estavam muito conectadas, elas queriam pertencer àquele ambiente, elas estavam felizes, um alto astral. Então eu creio que, sabe, quando a gente se move com intenção, mas a intenção verdadeira, genuína, com a nossa energia, é outro nível. E naquele dia saiu o nome de guardiã do método, né, Helena? Porque eu falei, gente, é isso que eu faço. É guardar realmente a essência, guardar a história. Porque quantas vezes eu via dentro da história da Helena, eu adoro um arroz com ovo. Eu adoro... Arroz com ovo, comida russa. Eu adoro sair para inovar, para ter uma experiência. Mas também adoro essa vida de casa. Então, o que me traz, assim, muita felicidade de estar ao lado da Helena, né? De estar ali servindo, porque muitas vezes fala assim, eu estou honrando, porque, assim, é uma honra. Quando a pessoa se descobre, igual, eu cheguei,
eu tinha capacidade, eu tinha estudo, mas existiam algumas crenças internas de reconhecimento, né? Não me via. Eu lembro direitinho de um presente que você me mandou no meu aniversário, com aquelas bolas bexigas, né? Ousada, visionária, inteligente. E aquilo, eu olhei para aquilo e falei assim, eu sou isso. Muito personalizado. Eu sou isso. E é isso. Se a gente sabe realmente quem a gente é, não tem nada e ninguém que tira a gente do foco, né? E o que eu vejo é que a Helena, com essa coerência, por que eu comecei com a primeira palavra coerência? Porque o que a gente não está vendo hoje é coerência, né? Não está. Então, a gente está olhando, as mulheres, as pessoas no geral, olham o vizinho e começam a querer modelar, né, Helena? E a gente percebe que quando essa pessoa olha para o lado e deixa de olhar para si, ela pode estar com uma roupa bonita. Foi o que a gente combinou, né? A gente conversou antes. Pode estar com a roupa bonita. A gente observar que nós estamos combinadinhos, não foi intencional, não, tá? Não foi mesmo. Aliás, Amélia, a primeira vez que eu te vejo colorida assim. Pois é. Ficou bem, viu? Ficou da alegria. E antes de sair de casa, eu tava vindo com a roupa listrada, né? Que eu amo. Aí eu conversando com a minha mãe, falei assim, mãe, olha a roupa que eu vou. Ela falou assim, tá bonita, mas vai lá e acha uma roupa mais bonita. Tá vendo? Aí eu fui, e como eu estou no processo de emagrecimento, né? Então todas as roupas estão largas demais, estão feias, né? Feia porque tava em outro manequim, né? Aí a hora que eu vesti essa, minha mãe falou assim, essa é a Amélia que eu conheço. Tá vendo? E é interessante, Amélia, como que foi a questão da confiança que foi sendo desenvolvida entre a gente, a ponto de eu delegar coisas bem grandes, né? Falar assim, não, você faz. Ela fez um super planner o ano passado, executou totalmente agora o desse ano, que é para 2026, né? Então, quando a pessoa conhece muito o método e ela sabe a essência, é possível desenvolver. Tem quantas aulas, sabe? Eu estava viajando, alguma coisa, eu falei, Amélia, você faz. Porque ela sabe a essência. Então, a questão da confiança é o verdadeiro guardiã mesmo. Então, não vai sair. Entende como ninguém. Reuniões, né? Que você que ministrou as reuniões. Não, mas o mais gostoso é porque, assim, a gente pode organizar. Mas eu falo assim, que eu sou a mentorada com mais vantagens. Porque eu pego o conteúdo antes, né, Helena? Eu já imagino, nossa, ela vai falar isso. Ah, isso aqui dá Fala diferente? Ela vai falar isso. Nossa, nisso aqui cabe isso. A hora que ela começa a dar aula, eu fico babando. Eu fico, assim, admirada, porque é a vivência, né? É sobre ela entregar uma história, né, Helena? E é sobre isso que hoje a minha bandeira é: você é incrível. Você é incrível com o quê? Com a história que você viveu. Talvez é cheia de travas, traumas, mas você precisava daquilo para se desenvolver. Quantas mulheres fortes viveram passados difíceis, né? Então a gente sabe que Deus faz tudo certinho, pode não ser linear. Porque linear, todo mundo, se tivesse linear, estava morto, né, Helena? E falando nesse incrível, eu vejo assim, toda mulher é incrível, toda mulher é valorosa, toda vida importa. E a gente precisa comunicar isso primeiro pra gente. Você só será reconhecida como incrível quando você se vê primeiro como incrível. Sim. E talvez você não se veja como incrível, mas você vai passar a comunicar para você. Vestir a roupa, não interessa quantos quilos que você tá, sabe? É você simplesmente se olhar com verdade, sabe? Olhar no espelho, começa a falar até se achar. E tem que se achar mesmo. Você tem que ser o maior fã de você. Ter não, escolha. Escolha ser o seu maior fã. De repente, assim, não tá com aquela aparência, você tá comparando com outra. Porque você é a imagem e semelhança do Criador. O Criador é lindo, né?
Deus é lindo, é bom, é perfeito. Então, assim, se ache, seja sua maior fã. E o mundo não terá outra alternativa senão reconhecer, como eu vejo isso diariamente. Tem mulheres que são lindas, eu chego a contemplar. E eu não estou falando de corpo, não estou falando de roupa, estou falando da energia. O que faz, fala assim, Helena, o que faz uma mulher ser incrível? A energia dela. Porque isso exala. É o sabe? magnetismo, né, que você fala. Né? Exala. Ela é magnética, ela atrai olhares, atrai pessoas. Por exemplo, a própria alegria. Tem pessoas que são gostosas. Sim. Bom de estar perto, sabe? Então, assim, você gosta de estar com pessoas gostosas, com pessoas que compartilham alegria, seja. Ah, mas eu não me sinto. Começa a comunicar. É. Se você começa a comunicar e se você começar a pensar e falar coisas boas a seu respeito, começar a sentir aquilo de verdade antes de acontecer, eu vim agora recente do país mais... A cidade, né? Porque Dubai é uma das cidades do Emirados Árabes. Abu Dhabi, que é a capital. Mas lá é a vitrine dos visionários. Então, a capacidade que existe da pessoa ver antes, inclusive de ver o impossível. Vou pensar, Disney. Ele viu a Disney, mas não existia castelos. Existiam terras. E ele foi comprando e falou, vai ter aqui isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, ele viu antes. O Sheik também viu antes. Era só areia, que tudo aquilo era areia. Uhum. E a cidade cresce assim, não existe. Teve recente, chama Palmeira Jumeirah, que é um complexo, uma palmeira dentro do mar, e aí em cada galho são casas. Uhum. Sabe por que foi aquilo? Falaram assim que para poder ter mais mar, mais acesso, tipo beira-mar, a primeira ideia era construir 7 quilômetros de praia. O Sheik falou assim, vamos construir 70. Então não existe o impossível. Então não existe impossível na sua vida. Não existe. Primeiro você vê, sente, comunica, você vai ver como você se expressa. Isso. Tudo que a gente comunica se expressa. Com certeza. E o que é mais assim satisfatório em estar perto da Helena é justamente esse olhar, né? Esse olhar visionário. Porque eu quero algo. Igual ela fala assim, eu peço a Amélia de última hora. Não, já está na mente, né? Ela só estava vendo... Eu não sei. Eu não sei como fazer. Eu não sei o design. Eu não sei. Eu preciso estar pronto aquilo. E outras ações também. Aí eu confio porque eu sei que ela sabe. E o que ela não sabe, ela aprende muito mais rápido que eu. Tem habilidades que ela tem que eu não tenho. E o bom da vida é isso, né? Se juntar as pessoas terem habilidades. E aí, olha aí. Você também tem habilidades. Não queira perder energia com algumas habilidades que você, às vezes, tem dificuldade. Se una pessoas que têm facilidade de desenvolver aquilo. Ela já fez coisas para mim que não quero nem aprender. Não, e um olhar que a Helena ensina dentro da mentoria, né? Que eu brinco com ela, que eu falo assim, você acabou de me jogar do penhasco, né? Mas, isso eu faço bem. Olha o dedinho. Você viu isso? Isso eu faço bem. Mas é porque se a gente está na zona do conforto, né, Helena? Não há crescimento. Não há. Então, quando eu brinco que agora você me jogou no penhasco. Mas é porque a minha zona do meu conforto é estar bastidor, né? Eu lembro direitinho. Amélia, a próxima aula vai ser você, né? Eu falei assim, obrigada. Eu acho normal. Super normal. Eu falei assim, não, vou fazer, vou. Pensei, acabou de me jogar. E assim, ela não fala isso no particular. Ela te joga do penhasco, na plateia, né? Eu lembro direitinho. Vem aqui no palco agora. Que fala sobre o seu trabalho. Em uma das aulas, terminou a aula, falou assim, a próxima aula quem vai dar é a Amélia. Então,
é desafiador. Só que a gente só se torna incrível, então, quando a gente começa a olhar para dentro, né, Helena? Igual os seus valores, igual a Helena foi colocando, se tornando autêntica, então, vestindo de você e saindo dessa zona de conforto, né? Então, não adianta a gente fazer só o que é confortável a nós, né? Verdade. Porque as pessoas falam zona de conforto. Eu prefiro falar zona de desenvolvimento. Desconforto. Desconforto. Eu não falo zona de conforto, eu falo zona de desconforto. Porque imagina, todas as vezes que você está desconfortável e está doendo, você se move e vai para a zona de desenvolvimento. Vamos falar aqui até do músculo. Músculo, academia. Quando é que seu músculo vai crescer? Quando tá, não é na zona de conforto, é com treino fofo. É pegando peso. Quando é que você adquire o seu corpo ideal através de dieta? É muito desconfortável. É. Então, na zona de desconforto, coincide com ser sua zona de desenvolvimento. Isso. E para a gente começar a fechar, quais são as suas visões para o futuro? Me conta. Diz que mineiro é assim. Nó é muito bom. E esse pão de queijo que nó. Aí tem uma acima do nó, é o nu. Então, o meu nu são também atravessar cada vez mais barreiras internacionais. Inclusive com método. Hoje eu vejo, sabe, quem mentora precisa de mentores também. E eu vejo a capacidade, né, da minha mentora internacional, a capacidade, ela mora em Portugal, tem negócio em todo lugar do mundo, a equipe dela é de todo lugar do mundo. Uhum. Ela só tem 2 em Portugal, você acredita? Tem gente aqui em Goiás. Aí. Tem gente nos Estados Unidos. Agora já vai ter gente lá em Dubai. Ela vai continuar montando. E montou um espaço físico em Portugal. Então eu vejo assim, como é possível atravessar fronteiras. E tem novidades aí já. No podcast anterior, a Elizabeth me fez essa pergunta: conta para nós os próximos movimentos. Eu falei assim: calma, calma. Mas é possível, sabe, a gente transpor barreiras. Existem brasileiros, estou aí com o desafio da língua ainda, mas cada vez melhor. E tem pessoas que precisam, a gente não precisa se limitar. Só tem uma coisa. Isso eu aprendi com a minha mãezinha. Você pode transbordar, e deve. Mas primeiro você tem que começar pelos mais próximos. Os mais próximos estão dentro da nossa casa. Sim. Da casa para os mais próximos, no caso eu transbordo muito na mentoria. São pessoas que confiaram em mim, confiaram no meu trabalho. Então tudo que eu aprendo, transbordo na mentoria. Ensino para quem quer aprender, né? Tem pessoas que em um encontro sai e já monta alguma coisa e cresce. E para levar para o mundo, eu continuo entregando para os mais próximos. Uhum. Só que posso levar minha mensagem para o mundo. Com o digital hoje, todos nós podemos. Hoje, acabei de descobrir que eu gravei um vídeo totalmente em português. Como ele foi muito orgânico, sem ruído, sem outra música. Quando o vídeo é orgânico, ele é traduzido. No caso, esse aqui saiu para 4 idiomas. E aí uma amiga minha pegou e mandou o vídeo em inglês para mim. Eu falei, eu não fiz em inglês. Acabei de descobrir que agora o nosso vídeo sai em outros países, na língua do país. Isso Só para você ver como dá para... Dá para expandir, né? Essas fronteiras, mesmo sem falar o inglês, né? E aí também na zona, voltando a dar o exemplo aqui fresquinho, da zona de desconforto. Eu levei um tunga nessa viagem, eu dei uma palestra lá em Dubai e tinha uma árabe sentada bem na primeira fila e não tinha um programado tradutor. E essa mulher prestava tanta atenção, tanta atenção, tanta atenção. E ela aplaudiu, e ela fotografou, e ao final ela foi atrás de mim. E ela começou a conversar. Voltando, eu entendo.
Tava indo tudo bem. As primeiras perguntas eu dei conta de responder. Aí ela foi aprofundando demais, Aí não deu certo. aí eu peguei, precisei dizer para ela que eu não falava. E ela virou para mim e falou assim: poxa, que pena. Aí eu gostei muito da sua energia no palco, mas eu não consegui te entender. E eu entendendo ela, né? Ela falando inglês e eu entendendo. Eu queria tanto conversar com você, poxa, que pena. E aí falou os 4 idiomas que ela falava. E a pessoa que não falava nenhum. Falei, caramba, Helena, pelo menos o inglês. E desde então, Amélia, eu estou estudando desde novembro, diariamente, inglês. E agora eu estou assistindo filmes em inglês, tá? Alguns eu consigo assistir traduzidos em inglês, não em português, traduzidos em inglês. E já comecei a arriscar assistir alguns sem legenda nenhuma. Acredito que eu estou perdendo algumas partes, mas eu presto bastante atenção e se você me perguntar o que aconteceu, eu dou conta. Então é sobre isso, né, Helena? É sobre se desenvolver. Então, se você está aonde você está, você pode ter certeza que tem muito além para você, né? Deus nos dá uma abundância extraordinária. Então, cabe a nós se capacitar. Você vê, ela poderia ter essa cliente até mesmo como uma mentorada, né, Helena? Você viu um desafio, falou, agora eu preciso aprender. Então, a gente nunca está pronto, né? O que eu acredito também? Para toda mulher incrível. Repetindo, você é incrível, sim. Aí você se apropria daquilo que você já é boa. Isso. Potencializa ainda mais. Não fica focando, perdendo energia naquilo que você não é boa. Uhum. Foca naquilo que você já é boa. No meu caso, eu sou comunicação, as conexões. Desenvolvi, tá? Falar em público, não falava, quem não sabe. Não falava em público, tinha travas e travas e travas, mas eu fazia mesmo assim. Eu dizia sim, mesmo não sabendo como. Aí eu fui aprendendo os comos. A partir do momento que você caminha, o caminho se abre. Então, se você recebe convites para falar em público, diga sim. Ah, mas numa apresentação minha eu não gostei. Várias minhas eu não gostei. Várias. Mas para o público estava bom, era muito uma coisa de perfeccionismo. E continuar os convites foram só aumentando, que me tornou uma palestrante internacional. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: potencializa aquilo que você já é e não perca nenhuma oportunidade de se posicionar com o que você já tem hoje. Muitas vezes um sorriso resolve muito, uma postura de confiança que às vezes por dentro você não tá, mas exala por fora. Que as pessoas vão comprar você pela sua energia, pelo seu posicionamento, pela sua postura. Muito além de beleza, muito além, é muito mais importante que beleza a postura. Sorriso abre portas, diga sim, depois descubra os comos. E foi assim que eu tenho feito e vou continuar lapidando cada vez mais. Isso. E eu fico assim extremamente feliz pela honra de você estar aqui contribuindo, né, com esse podcast e me dando essa honra de ter vindo me servir, né, que você falou, estou aqui para te servir. Fico extremamente feliz. Muito, muito obrigada. Disponha. Vou falar igual minha amiga falou lá. Ela é dos Estados Unidos, ela falou assim: qualquer coisa que eu pedia, ela estava mais próxima a mim, né? Às vezes, algum favor, uma gentileza. Ela falou assim: eu trabalho para você, Helena. Aí eu podia ter falado aqui para a Amélia: eu trabalho para você, Amélia. Mas outra coisa muito importante que eu quero deixar aqui. Você tem um método dentro de você. De verdade que eu acredito que todos nós podemos ser mentores. Você tem uma jornada, você tem uma história. Às vezes você não sabe como empacotar esse método. Estou aqui, né, Helena? O mundo vai precisar cada vez mais de mentores. Cada vez mais. Talvez você ainda não saiba. Esse livro, eu não sabia como escrever um livro. Mas o livro estava aqui. Precisava de regras, de técnicas. Ou seja, pessoas precisam de pessoas. O impossível é só questão de companhia. Ou seja, o que você ainda não sabe,
procure conhecimento. Aquele conhecimento que você ainda não tem, qual pessoa que você precisa ser apresentada? E sobre um método, de verdade, eu acredito que todo mundo pode ter seu método, pode mentorar outras vidas. Porque a sua mensagem, ela é digna, ela é única, ela é incrível e ela merece ser dita. Tem aqui no meu livro, nenhum talento guardado, nenhum sonho adiado, nenhum chamado sem resposta. É o que eu decidi viver e eu espero que você viva também. Muito obrigada. Muito obrigada a você, mulher incrível, que esteve com a gente até aqui. Até o próximo podcast. Você é incrível. Deixa eu só deixar uma mensagem, Amélia, posso? Poste. Coloca assim sua mãozinha, você assistindo aí agora. Coloca assim a mãozinha na cabeça e fala assim, ó, sonho na cabeça, fé no coração, uma coragem gigante nos passos. Bate o seu pezinho assim no chão, entusiasmo na veia e olhos de águia para você ver aquilo que ainda não estão vendo. A águia olha para onde todo mundo está olhando e ela enxerga o que ninguém está enxergando. E esse olhar pode ser o seu. Beijo, sucesso. Tchau. Você é incrível. Obrigada.